Bem-vindos! Me chamo Mariela Carneiro e você está assistindo a Masterclass Destrave a sua relação com seus pais. Hoje, vamos falar sobre família. Toda pessoa veio de uma família e faz parte dela. O conceito de família mudou ao longo dos anos. Atualmente, existem diferentes composições familiares, mas todos nós viemos de um pai e de uma mãe, mesmo que estes não convivam conosco ou que não executem a função materna e paterna nas nossas vidas. Mas você sabe como a família influencia no desenvolvimento saudável desde a infância até a fase adulta? A família é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização do indivíduo. É o primeiro modelo de amor e relacionamento que irá moldar as nossas outras relações, de forma consciente e inconsciente. Você vai aprender o conceito de família de origem, de família atual e da grande família. E, principalmente, duas coisas que são extremamente necessárias: o amor e a ordem para sustentar a família de forma saudável. Por isso, a nossa aula de hoje é sobre família. Nós não pertencemos somente a uma família. Fazemos parte da família de origem, que corresponde aos nossos pais, irmãos, avós, todos aqueles que vieram antes e aquelas pessoas que executaram a função materna e paterna na nossa vida. Nós poderemos formar uma nova família, que chamamos de família atual, formada por nossos parceiros que escolhemos e os filhos que virão dessas relações, e a grande família, que é a soma de todos aqueles que vieram antes de nós, mais a família que formamos após ela, mais as novas gerações que virão. O que move a família? O que move a família é o amor. E esse amor, ele pode ser saudável ou ele pode estar disfuncional. Eu quero que você entenda que o amor ele é o combustível que faz a gente seguir para frente e construir relacionamentos, construir família. Só que este amor, ele precisa de uma coisa extremamente importante, que a gente chama de ordem. É como se o amor fosse a água, a ordem fosse a jarra que sustenta aquela água. É como se o amor fosse um rio e a ordem, o contorno do rio. Essa ordem, ela não é para limitar, ela não é para estreitar, ela é só para conduzir de forma segura, para que o rio avance, para que ele se mantenha, para que ele não transborde ou que ele seque. O amor, então, ele precisa de ordem. A ordem que eu me refiro aqui não se refere à ordem militar, ao controle, ao autoritarismo, à imposição ou ao poder. É a ordem sutil de levar a vida para frente, de deixar seguir. E de onde vem esse amor? Esse amor vem da função materna, que pode ser exercido pela mãe, pelo pai ou por qualquer pessoa que execute a função materna na vida de alguém. E de onde vem a ordem? A ordem vem da função paterna, que é diferente de pai. Qualquer pessoa pode executar a função paterna
na vida de alguém. Ainda vou explicar qual é as atribuições de cada uma dessas funções, que são diferentes, porém complementares e importantes na vida e no desenvolvimento saudável de alguém. A família é uma ponte para levar esse filho para a vida. Ele conduz, ele não prende, ele não segura. A família prepara o filho para partir, se tornar independente da própria família e avançar, dar continuidade para quem? Para a família atual, até chegar aonde? Na grande família. É possível encontrar pessoas que estão presas na sua família de origem ou olhando unicamente para a família atual, sem deixar um legado para as próximas gerações que virão. Deixar algo para as próximas gerações não deve ser, nem precisa ser um peso, uma imposição, e sim algo natural e automático, quando estamos fluindo em todas as fases do amor. Assim como fomos beneficiados por coisas, invenções, esforços, lutas pela vida dos nossos antepassados, construídas por eles, podemos também deixar para a próxima geração algo bom. Os pais, eles vão ajudando os filhos a seguirem o seu próprio destino e não o destino dos pais. Os pais, eles são como esse contorno que conduz e orienta os filhos através da função materna e paterna que eles vão exercer. O filho é como se fosse o rio e a função materna e paterna, lembra da ordem, as margens desse rio. Então, é necessário seguir uma orientação do passado para o futuro. Os mais velhos do sistema, que são os pais, estão conduzindo os mais novos, que são os filhos, para a vida. Ou quem estiver exercendo a função materna e paterna na vida dessa criança, que é o mais velho, está conduzindo o mais novo, que é o filho, para caminhar para a vida. As forças, as raízes e o direcionamento para a vida está no passado, mas lá não é uma morada, é uma referência. O fluxo da vida é seguir adiante. Mas se você está na postura infantil, você olha para o passado. E ao olhar muito para o passado, o futuro se torna uma repetição do passado. Os pais, à medida que seus filhos crescem e se tornam autônomos e independentes, se preparam para passar a função materna e paterna para seus próprios filhos, para que eles as executem. Os filhos passam pelos pais. Os pais são uma ponte. Os filhos não permanecem com eles. Somente assim os filhos seguem. Mas com certeza alguém deve conhecer filhos que estão presos a seus pais e não conseguem formar família, uma nova família, ou não conseguem estar em paz, ficam divididos entre a família de origem e a família atual. Às vezes, os filhos podem ficar tão focados em atender a necessidade dos seus pais que esquecem de atender a necessidade dos parceiros e filhos. Isso não quer dizer que esses filhos não vão cuidar dos seus pais, que eles vão ser omissos, vão ser distantes. Não é isso. Mas que a prioridade agora não é os pais. Mas sim, eles podem demandar alguém para cuidar dos pais, eles podem visitar os pais, eles podem ligar para os pais. Mas o coração deles e a direção deles está na família atual. Então, não é dizer que eu vou negligenciar a minha família de origem, mas a prioridade agora é a família atual que eu estou formando. Os filhos terão dificuldade para ir para a vida se fazem esse movimento, têm dificuldade de fazer dinheiro, de ter um relacionamento funcional, porque eles estão invertendo a ordem natural. Se a família está saudável,
aqui atrás, ela impulsiona seus filhos a seguir. O que puxa a gente para trás e olhar mais para a família de origem do que para a família atual não é amor, é culpa. Culpa de que eu posso salvar os meus pais, eu posso melhorar a vida deles, eu posso compensar algo que eu não dei lá atrás, ou que o meu pai não deu para minha mãe, eu vou lá e quero compensar. O que a minha mãe não deu para o meu pai, eu quero compensar. O que os meus pais não deram para o meu irmão, eu quero compensar. Tudo isso não é amor, é culpa disfarçado de amor. Agora, vamos falar das consequências de não haver ordem nesse amor. Lembram dos 7 tipos de amor? Cada tipo de amor é uma fase de desenvolvimento da nossa vida. Se a gente não passa de forma funcional de uma fase para outra, a gente vai apresentar alguns comportamentos que não são saudáveis. Se a pessoa passa pelo amor porneia, que é o amor do bebê, onde ele só recebe da mãe, ele não troca, com algumas questões, na hora que ele vai para os relacionamentos de casal, ele não quer trocar. Ele quer continuar recebendo, como se fosse filho ou filha do parceiro ou da parceira. Quando ele acha que os pais não deram o suficiente para ele transfere essa obrigação para o parceiro ou transfere para os filhos. É como se os filhos tivessem a obrigação de dar para ele. Ele inverteu a ordem do fluxo da vida de seguir para frente. Então, essa pessoa ela se torna dependente de alguém, igual o bebê era dependente da mãe. Ele tenta montar uma simbiose, um dependente e um codependente, com um parceiro ou com algum dos seus filhos. É como se ele estivesse falando: preciso ser carregado, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que me dar segurança, quem vai me prover? Então, ele acha que essa responsabilidade é de outro adulto. Outra consequência que pode acontecer: preconceitos e dificuldade de lidar com o diferente ou com as diferenças das pessoas. Aqui a gente está falando do amor estorgé. Quando a gente tem dificuldade de receber a presença do pai na nossa vida, a gente quer continuar com o que é igual, o que é parecido. Ou seja, eu fico buscando um parceiro parecido com a minha mãe, que seja bem parecido comigo. Então a pessoa se limita bastante em trabalhar relacionamentos e vínculos. Outra coisa que pode acontecer é a dificuldade de tomar a figura masculina ou a figura do pai. Querer ser independente, porém não saber tomar essa independência dos pais. Como assim, Mariela, tomar a independência dos pais? Às vezes, esses pais não querem soltar seus filhos, mesmo quando eles já são adultos. É necessário que esses filhos estabeleçam limites saudáveis com seus pais para que possam seguir adiante com respeito. Outra coisa que pode acontecer são 2 extremos. Ou eu estou colado demais com a minha família de origem, e eu só consigo me sentir amado se eu estou perto fisicamente, não coloquei o amor dos meus pais dentro e sigo, ou quando eu estou totalmente distante da minha família de origem. Eu não quero contato, eu não quero saber de nada deles. Outra coisa que também pode acontecer é a dificuldade de confiar nas pessoas que estão fora da família, de fazer amizades, fazer vínculos, ou querer ser tratado como amigos pelos pais, ou não conseguir exercer a função materna e paterna nos filhos de forma funcional, ou com faltas ou com excessos. Agora vamos falar sobre morte da família. Se o sistema familiar não está seguindo as leis naturais da vida, essa família adoece. Todos esses exemplos anteriores que eu dei mostram que existe adoecimento. E às vezes ele chega num nível tão alto, a desordem é tão grande, que aquela família morre. Ou seja, ela não vai ter mais descendentes. Aquele jeito de viver da família era tão disfuncional que ela se tornou incoerente para seguir. Agora vamos falar sobre as funções. Função materna e a função paterna.
que é diferente de mãe e pai. Na função materna surge o acolhimento, a segurança, o autocuidado, a autoestima, o amor com o mundo interno. É como se a gente falasse: eu te carrego, eu cuido de você. É uma relação de pequeno com grande. Eu vou ensinar você a fazer isso para que quando você esteja pronto, você faça por si. Ensino aquele indivíduo, aquela pessoa, a se preparar para se tornar independente da minha função materna. Aquela mãe que depois do seu filho adulto continua fazendo todas as funções maternas para este filho, ela não soltou. A função materna ela é focada na sobrevivência, na autopreservação. Quanto mais eu sei cuidar de mim, menos eu preciso da minha mãe perto fisicamente, porque ela passa a fazer parte de mim internamente. E eu consigo amá-la à distância também. Agora vamos falar sobre a função paterna. A função paterna executa a aventura, o avançar, o direcionamento, foco, ela acelera, ela cria conexão com o mundo lá fora. Não é mais só a minha mãe e eu, não é mais só eu e minha família. Ela preza pela preservação da espécie. A função paterna, ela como se falasse para você: você é capaz de levantar sozinho. Não é mais vou lá e te carrego, como é a função materna. Eu vou lá e te incentivo. Você tem força, você tem coragem, você vai conseguir. Pai é diferente da função paterna. Todos nós temos a função materna e paterna dentro de si, sendo que a mãe é uma referência da função materna e o pai é uma referência da função paterna. Agora vamos falar do filho, que pode estar tanto como criança ou adulto em idade, quanto como criança e adulto em postura, atitude, comportamento. Então, a gente pode ter um adulto com postura infantil, ou pode ter uma criança que tenta ter uma postura adulta para sobreviver num conflito familiar. Quando eu tenho pai e mãe dentro de mim, eu me torno adulto. Então, pessoas que têm questões com pai e mãe têm dificuldade de se tornar adulto na postura. A criança, ela precisa estar perto e sempre olhando para os pais, porque ela está se preenchendo deles. Quando ela se torna adulta, ela consegue manter uma distância saudável. Porque ela já se preencheu dos pais. Ela não tem essa necessidade de estar sempre colados com eles fisicamente. Opa! Então, se você vê um adulto que precisa morar perto dos pais, morar dentro da casa dos pais e não consegue seguir, é porque ele ainda não se preencheu. Preenche a criança. E não o contrário. Às vezes, existem crianças que tentam ter a postura de adulto. Tentam. Não estou dizendo que elas conseguem. Então, por exemplo, se eu sinto que minha mãe não recebe amor e carinho do parceiro dela, que é o marido dela, que é o meu pai, eu tento dar para ela. Então, eu tento dar segurança, eu tento dar proteção, eu tento dar carinho, não mais como filho, e sim como parceiro da minha mãe. Então, esta criança sai da função de criança de filho e tenta ter uma postura adulta, mas que não vai funcionar, vai trazer consequências mais tarde para essa criança quando ela se tornar adulta. Ela pode não querer fazer família, ela pode não querer ter filhos, ela pode não querer ter parceiros ou ter medo de tudo isso. Então, não é ter filhos, é se tornar pai e mãe de função. É necessário entender, dentro da função de filho, que quando os pais partem, podemos ficar tristes, chateados e ter uma série de emoções, que é viver o luto. Porém, depois disso, a gente não paralisa. Quando a gente está no amor adulto, a gente sente os nossos pais vivos dentro de nós, mesmo após a partida deles. Quando a gente está no amor infantil, depois da partida dos pais, depois de um tempo, depois de viver o luto, a gente não consegue se reequilibrar. A gente sente como se não estivesse
mais conectados com eles. Mas os nossos pais fazem parte da gente em tudo que a gente faz na vida. Porque na minha postura de filho adulto, depois da partida dos meus pais, eu entendo que os meus pais continuam vivos dentro de mim, que eles ainda estão saudáveis dentro de mim e ainda estão me orientando internamente para a vida. Saudável, eu recebo, agradeço e coloco no meu coração. O que não foi saudável, eu deixo de fora. Deixo no passado, eu não carrego. As minhas memórias vividas no passado que não foram saudáveis, eu deixo. Somente o filho na postura infantil que pega tudo. Ou eu pego tudo, ou meus pais têm que ser inteiramente saudáveis e perfeitos para amá-los, ou então eu não consigo. Isso não é uma postura de um filho adulto, e sim de um filho na postura infantil. Quando eu estou na postura adulta, eu vejo que os meus pais são seres humanos comuns e que não devem e nem que são perfeitos. Eu não fico cobrando o que eles não foram capazes de me dar. Vou dar o que faltou, eu mesmo vou me abastecer com a função materna e paterna que eu agora executo como adulto. Isso é uma forma adulta de amar. Como adulto, eu sou pai de mim mesmo e depois me torno pai dos meus filhos. E dou o que eles precisam e não o que eu acho que faltou na minha infância. Porque se eu tento dar aquilo que eu acho que faltou na minha infância, eu não estou olhando para os meus filhos. Eu estou olhando para a minha própria criança. Muito provavelmente porque eu estou julgando os meus pais. Lá, eu vou fazer exatamente o que eles fizeram. Ou falar, vou fazer totalmente diferente o que eles fizeram. Ou eu vou reparar o que eles fizeram como uma comparação e julgamento. É perigoso. Tivemos pais diferentes dos nossos pais, contextos diferentes deles. E temos filhos diferentes deles. Eu não sou igual ao meu filho. Meu filho não vai ser igual ao filho dele. A necessidade dos nossos filhos são diferentes das nossas. Tudo é diferente.